Boa noite, pessoal. Vou dando um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Espero que minha voz agora esteja melhor. Dando uns minutinhos. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser um bate-papo com uma aluna. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de trazer os alunos para contar um pouco da história deles, tá? Como que foi na perícia, como foi o início, tá? Para que vocês vejam também outras pessoas falando sobre a profissão, para que eles coloquem também o ponto de vista deles, tá? Do início da carreira, do que eles fizeram, tá? De como que foi aí esse começo, as inseguranças que sentiu, mas como que permaneceram, né, nessa jornada, mesmo com a insegurança. Conte ali como que foi o início, a entrega dos primeiros trabalhos, tá? Para que vocês vejam que é possível. E eu acho que motiva muito a gente a realmente persistir, né? A realmente se dedicar aí na profissão. Quando a gente vê o resultado dos outros colegas, a gente quer se assemelhar muito a eles. Então eu gosto muito dessa live com outros alunos, para que eles possam compartilhar um pouquinho da história com vocês. E a aluna de hoje, gente, é uma pessoa muito especial, tá? Ela é uma excelente profissional, excelente. Eu tenho uma grande admiração por toda a jornada dela. Ela é muito dedicada. E hoje ela também trabalha lá no nosso suporte, tá? Ela dá suporte aos alunos, aos alunos que entraram e já deram uma olhada lá na nossa plataforma de dúvidas, com certeza já viu aí alguma mensagem dela, tá? Deixa eu adicionar ela aqui. Simone, você consegue pedir para participar? Ai, acho que fui eu que fiz errado. Peraí. Convidar. Aí, deu certo. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vou baixar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sei da correria que é. E o nosso tempo hoje é limitado, pessoal, que já a Simone, além de tudo, tá? Além de um monte de perícia que ela faz, ajudar o pessoal lá na plataforma, cuidar do Lucas, ela ainda dá aula de catequese. E tem a reunião às 8 horas com o grupo da catequese. Simone, conta um pouquinho pra gente. Não, desculpa, pode falar. Não, é isso, eu ia começar a contar, né? A minha história já na perícia. Pode falar, então. Fazer um resumo, né, do meu histórico profissional para o pessoal compreender. Eu entrei numa grande empresa na minha cidade natal, que é em Muriaé, Minas Gerais, às vezes alguém conhece, aos 17 anos. E eu já estava com 23 anos de empresa quando meu esposo começou a comercializar gado aqui na Bahia e resolveu fixar a residência aqui. Então, eu tive que escolher, né, entre os 23 anos de empresa ou os muitos anos já de casamento. Então, eu optei pelo casamento e vim embora para a Bahia sem perspectiva nenhuma, porque a gente mora no interior. Mas eu tinha também, né,
diferencial que pesa muito, que é Lucas, que é meu filho, que é especial, e cada vez precisaria mais de cuidados. Então, eu optei pela família e vim para a Bahia. A gente ficou morando em Piauí e sem perspectiva do que ter, o que fazer, a gente criou um pequeno laticínio fazendo queijo Minas Frescal, né, trazendo a tradição para a Bahia. E como Deus põe a mão em tudo que a gente faz com amor, esse pequeno laticínio virou um laticínio mesmo. Fizemos o registro do SIM, fizemos todas as legalizações e já vendendo nos mercados, tudo direitinho, durante 6 anos. Aí meu esposo resolveu que a gente iria ficar de vez na Bahia e saiu para procurar uma fazenda para comprar. E onde ele encontrou a fazenda do jeito que ele queria, do jeito que ele gostaria, no preço que ele podia comprar, ele comprou. Só que essa fazenda ficava a 120 quilômetros da outra cidade que a gente morava. Então, de novo, fechar o laticínio, parar os planos, pensar o que ia fazer, começar do zero, aquela revolta, aquele sentimento, né? O que eu vou fazer, impotência, eu não gosto de ficar parada. Então, de novo, né, os caminhos de Deus. A advogada que fez a documentação aqui da fazenda viu meu nome no rodapé do imposto de renda do meu esposo e perguntou o que eu era. Então, ele disse que eu era contadora. Aí ela falou, né, iluminação de Deus. Ela não tem interesse em ser perita, porque aqui na área é escasso peritos, em todas as áreas, financeira, bancária, trabalhista. E ele não sabia o que era, me ligou do escritório dela e me falou. Aí eu falei, nossa, que ótima luz que ela está me dando. Porque na época da faculdade, um professor meu já tinha me dado essa ideia, mas como eu tinha uma carreira sólida já na empresa que eu trabalhava, eu não dei curso, né, na ideia. Aí eu saí procurando cursos que eu pudesse fazer na área para eu me especializar e me tornar uma perita. Então, comecei a estudar em janeiro de 2023, fiz alguns outros cursos, né, que a gente não cita nome porque não é ético, que não me levaram a lugar nenhum. Um até eu fiquei bem revoltada, que foi muito, muito caro e não entregou nada. E pesquisando na internet, eu vi uma live da Fer que ia ter, dessa que ela faz, né, a gratuita, semana gratuita, e me chamou a atenção, me interessou, eu participei da live. Só que nesse momento eu estava desempregada, ainda pagando esse outro curso caro que não me valeu de nada e não tinha condição de fazer o curso. Ainda falei isso com a Fernanda na época e na live eu fui sorteada e ganhei um livro dela. E na semana seguinte ela já me mandou uma mensagem perguntando o meu endereço para mandar o livro. Então eu falei assim, gente, o negócio é de verdade, é real, existe. Não é uma ficção, uma fantasia, porque eu nem consegui entrar na turma e eu ganhei o livro e ela está me perguntando para me mandar o livro. Então, continuei seguindo e na próxima live que ela fez, daí nem sei quantos meses depois dessa inicial, eu já tinha terminado de pagar o curso anterior e pude fazer o curso da Fernanda na FACT. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida para o entendimento da perícia, para a compreensão do que eu tinha que fazer, porque realmente ela ensina do início, do zero, dá noção para a gente do direito do trabalho, das leis, dos cálculos, das verbas, de tudo, 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 tudo. Vocês que estão entrando agora podem entrar com certeza que estarão bem amparados e que o curso é completo de verdade. Então, nessa época também, né, para falar aí para todos os outros que estão em dificuldades financeiras, como a gente também começa, né, Fê? A gente começa do negativo de verdade. Foi meu esposo que emprestou o cartão dele para que eu pudesse pagar o curso. E hoje ele fala que foi o melhor investimento que ele fez na vida. Ele foi pagar esse curso para eu fazer. Então, eu fiz o curso, comecei na turma de maio de 2023, terminei em junho, mas eu realmente quis fazer, gostei do curso, fiz muito rápido todas as aulas, porque eu tinha mesmo a vontade e a determinação de ser uma perita. Então, quando foi em junho, eu terminei e me inscrevi nos tribunais. E fui fazer visita presencial nas varas, como a Fernanda nos instrui, né? Várias
formas da gente abordar as varas do trabalho. Então, como eu tinha essa vara na cidade que eu morava antes, eu saí, fui lá, imprimi meus currículos, fiz o portfólio, fui lá, me arrumei toda, né? Fui cheia de coragem, morrendo de vergonha. E ao chegar lá, o diretor me recebeu com uma frieza. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou fazer isso, né? Ele falou assim, a gente recebe vários e-mails toda semana, é só mandar e-mail. Mas aí eu fui toda delicada, né? Falei assim, não, é porque eu morava aqui na cidade, então vim fazer uma visita pessoal, vim trazer meu currículo, olhar nos olhos, pegar na mão, me apresentar. E tá bom, fui embora. Eu ainda ia numa outra vara do trabalho de uma outra cidade, mas fiquei tão decepcionada que eu nem fui. E, para minha surpresa, 15 dias depois, eu recebo uma mensagem desse diretor perguntando se eu aceitava uma nomeação lá da vara dele, mas num processo bem complexo que 3 peritos já tinham declinado, que era um processo de 2009 do Banco do Brasil, que incluía a previdência privada do Banco do Brasil, que todo mundo tem muito medo, né? Que é onde entra os cálculos atuariais. Eu nem sabia o que era um cálculo atuarial, mas eu liguei para a Fernanda na mesma hora, mandei mensagem, falei, Fê, o que eu faço? Aí ela falou assim, aceita, é a sua porta de entrada. Aceita e luta para você conseguir fazer do jeito que você conseguir. Eu estou aqui para ajudar. O que você precisar de suporte, pede para a equipe. A gente está aqui para isso. O nosso curso não termina só nas aulas presenciais. Ele vai além. E realmente vai muito além. Então, eu peguei a perícia. Quase enlouqueci. Porque quando chega a primeira nomeação, é uma mistura de sentimentos, de alegria, de felicidade, de exaltação, de nervosismo, de noites sem dormir, é tudo junto e misturado. E peguei o processo, tinha 3.850 páginas, não sei. Eu levei uns 3 dias lendo letra por letra do processo, para eu primeiro compreender o processo, ver o que eu tinha que fazer e achar um parâmetro de onde começar. Então, lutei com esse processo, acho que eu tinha 60 dias para entregar ele, alguma coisa assim. Lutei até o último dia para conseguir fazer. E quando eu falei com a Fê, tá tudo pronto, vou te mandar para você ver se dá bom, se é isso, o que eu tenho que fazer a mais. E mandei o e-mail para a Fê. Aí ela só me respondeu assim, você quer que eu olhe o quê aqui? Você já fez tudo, entrega o seu laudo que é isso mesmo. E eu só tive condição de entregar esse laudo porque eu tinha feito o curso dela, eu tinha uma base sólida do que eu deveria fazer. Então, contei com a ajuda também da comunidade, né? Que a gente tem a comunidade que a gente comunica, hoje é o Círculo, né? Que é o nosso grupo aí de suporte, que inclusive eu estou fazendo parte com a Gabi, né? Para poder dar o suporte agora para vocês. Ajudou demais. É instantâneo, a gente joga a dúvida no mesmo instante, tem vários colegas que já têm experiência naquela dúvida ou não, mas têm uma ideia do que pode fazer e nos ajudam no mesmo instante. Então, assim, é muito rápido e muito eficaz. Eu entreguei essa perícia e fiquei na expectativa. Daí, 1 mês, mais ou menos, ele me ligou de novo, falou que tinha uma outra perícia complicada de rodoviário, motorista de ônibus, e que o processo ainda tinha uma parte física. Se eu tivesse interesse, teria que ir lá pegar a parte física, que era o cartão de ponto, né? Tão temido cartão de ponto do rodoviário. Mas eu enfrentei também. Fui lá, peguei a perícia, fiz. E nesse meio tempo comecei também a fazer parcerias com uma outra perita já antiga de Jequié, porque eu moro próximo a Jequié. E, inclusive, ela foi uma das que tinha pedido destituição, né, no processo que eu aceitei do Banco do Brasil. E quando ela viu o trabalho que eu apresentei, ela me perguntou se eu queria parcerias. E lógico que eu queria, né? E isso foi muito importante também, porque com os processos que eu fazia para ela, eu fui aprendendo mais ainda. Então, ela me indicou para outras varas que queriam que fizesse processo em fase de conhecimento, que quase ninguém também gosta de fazer. Porque a fase de conhecimento é aquele que a gente faz, né? No princípio, responde às questões lá que as partes colocam, para ver se o processo tem um porquê de existir para poder dar sequência.
E por que os peritos não gostam? Porque nesses processos demora um pouco mais a receber. Porque vai ter todo o andamento para depois ter a liquidação, para depois a gente receber. Mas eu aceitei os processos. Via aula, né, lá no curso da FER também, das perícia em fase de conhecimento, e pelas aulas eu consegui fazer os processos e nem achei tão difícil, porque tem pessoas que acham muito difícil, eu não achei tão complexo. E fiz vários para essa VT. E quando começou a entrar os resultados dos meus laudos, o meu trabalho, esse diretor, né, da primeira VT que eu fui, que eu achei que me recebeu mal, virou meu maior aliado, porque ele é o que mais indica o meu trabalho dentro das varas do trabalho. Eu atuo só no TRT5 da Bahia, por enquanto, assim, por enquanto, entre aspas, porque eu tenho muita demanda de serviço, então não abri para os outros TRTs ainda, porque eu fico com receio de não dar conta. Hoje em dia, meu filho, que é formado em Direito, faz parceria comigo. Então, ele me ajuda nos processos que eu já não daria conta hoje em dia sozinha. E quando eu tenho mais demandas também, eu faço parceria com alguns colegas de dentro da comunidade, para poder fazer o processo comigo. E, no princípio, a gente aceita mesmo tudo que vem. Não se fechem para nada, não neguem nenhum trabalho. Se surgirem parcerias, mesmo que a gente acha que o valor é pouco ali naquele instante, o que a gente pega de aprendizado, de experiência, vale muito. O valor que a gente paga no curso da FE, né? Para quem está desempregado, que acha difícil, corra atrás, tente fazer, pede de presente para a mãe, para o pai, para o marido, para o irmão, para quem puder ajudar, porque vale muito a pena. Na primeira perícia que vocês pegarem, fica pago o curso dela. E esse curso dura aí, né? Durante o tempo que a gente necessitar aí dessas dúvidas, tem o período, né, de ficar dentro da comunidade ou renovar depois, mas assim, durante esse período você já pega uma experiência que depois você nem precisa tanto mais usar o tira dúvidas e passa a ser uma respondedora das dúvidas, né, como foi no meu caso. Então, é isso, é a gente se dedicar mesmo, correr atrás, que dá certo. Tem pessoas que demoram muito a ter a primeira nomeação, mas quando vem a primeira e apresenta um bom trabalho, a sequência aí é maravilhosa, né? O caso da Jéssica também, né, Fê? Que é nossa colega de turma, que levou 2 anos para ter a primeira nomeação, mas hoje em dia também já precisa de uma equipe para dar conta do tanto de trabalho que ela tem. E já no meu caso, né, foi rápido, né? Foi com 1 mês e pouco que eu me inscrevi, já veio o primeiro trabalho. E estou aí seguindo. Eu estou com 1 ano e 9 meses de atuação. E hoje, acho que entrou mais 3 aqui, deu 295 já Olha que perícias realizadas bênção. judiciais, né? Fora as parcerias que eu já fiz, não sei nem quantas. Assistência técnica eu quase não pego, porque eu não tenho tempo. Então, eu tenho uma advogada de São Paulo, que é lá do início, né? Então, quando ela me pede, eu ainda paro para poder fazer pela parceria que eu tive com ela no início, mas eu quase não pego mesmo por falta de tempo. E depois de 1 ano, mais ou menos, de trabalho, começaram os recebimentos, né? Que é a parte bem interessante também, que é quando a gente fala assim, gente, é de verdade, existe, os recebimentos são reais. A gente recebe mesmo a quantidade que fala, né? Porque quando a gente vê as lives, quando a gente vê a propaganda dos cursos, a gente acha que é um valor muito exorbitante, muito mirabolante para a realidade da gente, que às vezes ganha um salário mínimo por mês. Então, quando você passa a fazer parte, quando você vê que é real, que existe e que vale a pena, hoje em dia eu trabalho assim com um prazer imenso, porque eu estou fazendo uma coisa que eu amo muito, que eu me dedico para fazer. E também não adianta a gente falar assim, ah, não tenho tempo, ah, eu vou ter que fazer de madrugada, eu ainda sou CLT. Quando a gente quer, a gente faz. A gente tem o exemplo aí, né, da Fernanda e do esposo dela, que fazia as perícias de madrugada com o Pedro pequenininho, o bebezinho, e a gente vai tocando até chegar ao ponto de que a gente possa sair da CLT e se dedicar às suas perícias.
Eu ainda sou mãe, né, dona de casa, porque como eu moro numa fazenda que fica a 6 quilômetros do povoado, eu ainda tenho dificuldade hoje em dia, apesar de ter condição de pagar uma pessoa para vir trabalhar para mim, eu ainda tenho essa dificuldade de achar alguém que queira vir todo dia e voltar. Então eu arrumo uma faxineira uma vez, 2 vezes por semana para me ajudar, mas o resto eu faço tudo. E ainda tenho o filho especial, né, que fica aqui do meu lado de plantão, né, filho? Ai, Fala, oi, pessoal, cara, que fica que, aqui que participou e de todas as ele mentorias. está sempre aqui do lado. Meu escritóriozinho é na sala aqui, a academia de balanço dele fica do lado. Ele fica assistindo televisão e eu trabalhando. Então, a gente dá conta quando a gente quer, quando a gente se propõe a fazer, quando a gente entrega nas mãos de Deus, né? Qual o nosso propósito de vida, a gente dá conta, a gente faz e o sucesso, o retorno é garantido. Não precisam ter medo, não precisam desanimar. Se desanimar do curso, se reanime, busque aí força e volte a fazer, porque vale a pena. E o curso é essencial. Sem o curso, eu não conseguiria fazer nenhuma das perícias que eu fiz hoje, até hoje, né? E cada hora a gente vai se especializando mais. Agora eu já cheguei num patamar, vamos dizer assim, né? Que eu ainda nem acredito, né? Que alguns diretores de VT hoje em dia me ligam antes de me nomear, perguntando se eu aceito ser nomeada na VT deles. Então, isso é assim, um reconhecimento que eu ainda não me acostumei, né? Não adianta falar que fingir costume porque não tem. Então, fico lisonjeada, agradeço muito e aceito todas as perícias que vêm. Algumas vêm assim, muitas, né? Porque quando eles veem que eu consigo fazer o trabalho, tipo a dos Correios, que é uma perícia bem complexa, quando eu entreguei a primeira, a VT me mandou 16 na sequência da mesma VT. E o diretor depois só mandou uma mensagem assim: tudo bem? Como quem diz, né? Eu mandei tudo para você, você vai se virar? Eu falei: pode deixar que eu faço. E perícias de sindicato também, com vários substituídos. Então, assim, estou muito satisfeita, faria tudo de novo e indico toda hora o curso da Fernanda para todo mundo que quiser. Gente, a história da Simone é o exemplo de que basta um único trabalho, né, para abrir todas as portas. É um trabalho feito com carinho, com excelência, com zelo, porque desse único trabalho, desse primeiro trabalho que ela fez, foi o que abriu todas as portas para ela. E Amém. é exatamente isso que eu falo para vocês. Vocês não precisam mais do que uma única chance, tá? Dessa única chance que a gente ter, a gente vai fazer com que todas as portas se abram. Porque vai ser um trabalho com muito zelo, com muita dedicação. E olha o diferencial, tá? Dos alunos da formação. Eu sempre falo, a gente não forma peritos, a gente forma os melhores peritos. Alguém tem dúvidas? Alguém tem dúvidas que a Simone hoje é uma das referências do Brasil? No Brasil. Eu já vi o nome dela sendo citado em vários lugares. Então, vocês têm ideia de você conseguir construir a sua carreira de uma forma tão forte, tão bem estruturada, que os próprios diretores traz ela como indicação, traz ela como referência? Imagina, é igual ela Hein, falou Fê? assim, E esse diretor fica tão feliz que quando tem as conversas, né, no grupo interno deles lá de diretores, ele tira o print e me manda, fala, olha onde você já está chegando, olha como é que você já está. E você está falando aí também, essa semana, um colega da comunidade me mandou também, falou, oh, você está virando jurisprudência. Eu peguei um processo aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o seu laudo está como jurisprudência, embasando a defesa da reclamada, né? É muito gratificante isso para a gente. e é o que você falou, não dá nem pra fingir costume, né? A Simone foi a verdadeira, os humilhados foram exaltados. Foi na VT, saiu sem perspectiva nenhuma. Foi a mesma história da Jéssica, você mencionou a Jéssica. Gente, a Jéssica, antes de entrar na formação, ela também tinha feito um outro curso, que também não cabe a nós mencionar. E ela ficou 2 anos tentando nomeação e ela não conseguia. Ela buscou nomeações com as dicas que eu dei
nessa semana de evento e ela conseguiu a primeira nomeação dela. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Simone. Ela falou que ela não foi muito bem recebida, que ela nem terminou de ir nas varas do trabalho. Mas depois, uma semana depois, mais ou menos, ela chegou na casa dela e um dos diretores, que ela disse que tinha sido um pouco ríspido com ela, nomeou ela e continua nomeando até hoje. É isso mesmo. Hoje em dia eu estou com umas 18 varas já, nem sei quantas, em cidades diversas aqui da Bahia, graças a Deus, com muitas nomeações. E só buscou uma vez, né, Simone? Tudo Uma foi vez. realmente indicação. Gente, e é uma coisa que eu falo para vocês toda vez. Falo assim, se vocês veem um perito com bastante nomeação, significa o quê? Que ele é muito bom no que ele faz. As pessoas, elas costumam justificar o sucesso alheio. A Simone é a verdadeira prova que ela não conhecia ninguém Ninguém. na área. Estou num Ela estado fora do meu, né, fora da minha cidade, não conheço ninguém mesmo. foi tudo ali, realmente. Tudo que ela construiu foi consequência do trabalho que ela fez. Nada além disso, nada além disso. Foi consequência só do trabalho realizado. E olha como o nome dela foi chegando no Brasil todo, tá? No Brasil todo, só por causa do trabalho dela. Trabalho bem feito. Ela não teve nenhuma indicação, não teve nada. Por isso que eu também falo para vocês, falo assim, gente, o pessoal simplesmente limpou a trilha para vocês passarem. Porque olha a competência, olha o nível dos profissionais que estão nas varas do trabalho, que vieram da formação, e o quanto isso traz um bom nome. Porque você vê alguém lá que fez a formação, que se especializou, você parte do princípio o quê? Que as outras pessoas também têm esse domínio de conhecimento, né? Então, por isso que eu falo, um aluno leva o nome do outro, e por isso que a gente está tão forte ali no, no suporte, né? Para que realmente continue, gente, para que vocês continuem entregando um bom trabalho, para que vocês tenham zelo na entrega do trabalho. Isso é que eu falo até para vocês terem bastante cuidado. E a Simone é prova. Eu falo, gente, cuidado com a quantidade de nomeações. Porque às vezes a gente acha que não, mas às vezes de uma hora para outra a gente está cheio de nomeação. E é muito mais importante, né, nós construirmos a nossa carreira no tempo, construir uma carreira de sucesso, do que simplesmente, às vezes, a gente ganhar bastante dinheiro, assim, de repente, mas você não conseguir entregar o seu trabalho com tanta qualidade, né? Olha. Eu já tive que pedir da instituição, acho que eu pedi de 10 de uma vez, que vieram junto com esses do Correio, porque como eu já tinha falado com o diretor que eu faria, eu não daria conta de 15 dos Correios, que é muito complexo, e as outras 10 era de um banco já extinto também, para igualar níveis. Então, também demandaria muito tempo. Então, para essa outra VT, eu justifiquei, mandei o print da minha tela, né, do PJE, da quantidade de laudos aguardando que eu tinha, e eles aceitaram de boa e continuam me nomeando até hoje. Até agradeceram pela minha sinceridade, porque eles falam que tem muitos períodos que deixam no vácuo, né? Não respondem, não entregam a perícia, não dão satisfação, e isso é ruim, né? A gente perde o nome. Então, tudo que vocês fizerem, que seja bem justificado, bem embasado, um trabalho bem feito, para ficar bem transparente, porque é assim que a gente vai ganhando a credibilidade das VTs. Sim. E não é problema nenhum, gente. Às vezes a gente pedir destituição, desde que você explique. Não tem problema em a gente pedir dilação de prazo. O problema é a gente deixar o processo solto lá e não se justificar, porque acontece. Eu também peço dilação de prazo. Às vezes vem muita perícia num nível de dificuldade bem maior e eu tenho que pedir dilação de prazo. Igual você falou esses dias, eu fui nomeada, acho que foi em 15 processos de sindicato de uma vez. E foi a mesma coisa, o diretor só mandou a mensagem falando assim, te mandei 15 processos bem simplesinho para você, tá? Tudo bem? É assim mesmo. E a gente tem que dar conta, né? Então, e a excelência no trabalho também, né? Na forma que você ensina, né? Como a gente fazer o laudo, como a gente especificar tudo que está fazendo.
Eu tenho uma assessora de uma VT que me fala assim, nossa, se todos os laudos fossem iguais ao seu, eu estava feliz. Porque eu não preciso nem olhar o processo. No seu laudo você coloca o ID, a página, onde está. Eu já vou direto ali, já confiro e já acho tudo. Então, isso é importante também, a qualidade do trabalho que a gente entrega. Porque a gente vê umas perícias entregues, né, em processos que já vêm outras perícias, que, gente, não tem cabeçalho, não tem indicação do que é, não tem nada, é um trabalho feio. O visual conta muito também, né? Você pegar um trabalho bem apresentado, com margem, com uma logomarca simples, né? Singela também, para não poluir a página. Tudo isso é muito importante e vai contando pontos. Cada pequeno itemzinho conta pontos positivamente para a nossa atuação. Sim, e o laudo, a gente sempre precisa lembrar para quem que a gente está fazendo, pessoal. E o nosso trabalho é facilitar a vida do juiz. Então, quanto melhor estiver o nosso laudo pericial, mais detalhado, quanto mais facilitar a vida do juiz, melhor para nós, porque mais vezes nós vamos ser nomeados. E eu realmente mostro, a gente coloca lá o dispositivo da sentença, quem assistiu a aula do domingo, vocês viram. A gente coloca a data, o número de identificação, tudo para ficar bem fácil deles encontrarem, facilitando a vida deles e também para nós, porque depois às vezes esse processo volta e já tá lá, já tá tudo no laudo, tudo explicadinho, tudo muito bem detalhado. E, gente, o relatório do PJ Calc, ele é idêntico para todo mundo. A gente se destaca no nosso laudo pericial, tá? É no nosso parecer técnico. Então, por isso que eu sempre vou bater nessa tecla da importância do direito do trabalho. Não tem como fugir, porque a gente só faz um bom laudo pericial a partir do momento que a gente domina o direito do trabalho. Para que o quê? Para que a gente se destaque, para que a gente mostre o domínio do nosso conhecimento. Porque você, através do seu laudo pericial, você demonstra toda a sua capacidade técnica, todo o seu domínio de conhecimento, porque o relatório é idêntico. O relatório é idêntico. E o juiz, ele tem dificuldade, às vezes, ali, interpretar o relatório do PJ-CALC, porque não é a especialidade dele, é a nossa. Então, ele olha ali para o relatório, nada é a mesma coisa, ele vai analisar o quê? O laudo pericial. Exatamente. Eu tenho até o cuidado, né? Eu faço um resumo que eu vou transpassar para o laudo, e naquele resumo eu anoto os pontos chaves, por que que eu respondi assim, por que que eu fiz assim, porque quando vem algum esclarecimento, eu já vou direto. Às vezes, quando vem o esclarecimento, eu já sei até qual é o ponto que vão querer, que é exatamente aquele que eu já destaquei ali. Então, fica bem mais fácil também a gente responder, né, as impugnações, os esclarecimentos, e embasar de onde foi que a gente tirou para fazer daquela forma, fica bem mais fácil também, um trabalho bem completo, eu guardo tudo, né, os PJC que eu mando, os relatórios, eu tenho uma pastinha para cada processo, e vou separando, né, os já finalizados, ainda em curso, os já pagos, para ficar bem organizado, porque no princípio é fácil a gente controlar isso aí. Mas daí a pouco, quando você chega a 100 nomeações, 150, 200, como é que você vai controlar tudo isso? Eu uso também aquele aplicativozinho do JTE, que me mostra a movimentação de todos os processos que eu faço parte, né? Eu incluo cada processo que chega ali no PJE. Ele é um aplicativo que a gente baixa, né, no celular. Então, toda a movimentação que tem nos processos chega ali para mim. E chega também, né? Se tiver intimação, chega para a gente no PJE. Mas ali você vê até se teve pagamento de alvará, se teve alguma impugnação, tudo chega naquele aplicativo. Porque a gente tem que arrumar meios de conseguir controlar isso aí, mesmo quando o número aí ultrapassa. Gente, é muito difícil. É difícil. A minha maior dificuldade é conseguir controlar essa gestão de recebimento das perícias. E esse é um perrengue chique, né, É, Fê? Porque toda hora tem uma mensagenzinha, depósito do não sei o que lá. E você tem que abrir a conta. A minha no Banco do Brasil vem escrito qual é o processo que está sendo pago. Então, fica fácil identificar. É um pouquinho mais difícil quando vem como resgate judicial. Aí você tem que ficar buscando qual é o processo ali que está sendo pago. E eu já estou vivendo essa parte boa agora, né, gente? De ter recebimentos constantes, porque no princípio demora um pouco, mas depois fica constantes.
e de já poder realizar, né, alguns sonhos através da perícia, né? Já ajudando meu marido aqui, né, nos projetos da fazenda, por isso que ele fala, né, que foi o investimento mais bem pago. Nos pequenos avanços, como eu falei com a Fernanda, gente, a maior felicidade você ir no mercado, fazer uma compra sem precisar estar somando ali se você vai conseguir pagar a conta no caixa. Poder escolher os produtos que você quer, eu nem sou muito consumista, né? Não é o meu caso, mas poder escolher as coisas que você quer comer, da marca que você quer, o que você precisa levar para casa, sem precisar estar fazendo ali conta de centavos para poder passar no caixa. Semana passada a gente teve um encontro de família lá em Minas, eu pude ir tranquilamente, porque o nosso trabalho pode ser feito de qualquer lugar. Só levei meu notebook, mas mesmo assim eu já tinha adiantado minhas perícias para não ter que trabalhar lá durante o encontro, não precisei trabalhar, mas levei o notebook e poderia ter feito algum trabalho se surgisse. E tive o dinheiro disponível para fazer a despesa da viagem também, que não fica barato, não é uma coisa simples. Então, são pequenos sonhos que a gente, como CLT, ganhando um salário, 2, 3 por mês, a gente não consegue realizar. Então, daí também começam os projetos maiores, né, de reformar a casa, trocar o carro, e várias outras coisas que a gente quer fazer, fazer investimentos, fazer uma previdência privada. São várias hipóteses, né, que vai surgindo agora, e esse ano eu já tive que fazer, né, minha declaração do imposto de renda e pagar imposto, Que mas não faz é parte pouco. também, não é pouco, faz parte também do processo, né? Então, é tudo muito gratificante, sou feliz, agradeço muito, muito, muito a Fer pela qualidade do curso dela, pelo tanto que ela entrega, que ela ensina, e isso não é aqui marketing, viu, pessoal? É mesmo de verdade. Vocês que estão começando o curso, que vão fazer o curso, vão poder confirmar isso. E só não consegue quem não corre atrás de verdade. Pode demorar um pouco mais, pode ser um pouquinho complicado, mas todo mundo acha a sua chancezinha, a sua brecha, a sua primeira oportunidade, e aí é você que vai fazer o seu diferencial, né? Aí não cabe mais a Fernanda. Então, nesse momento que a gente consegue a nomeação, a gente tem o suporte da comunidade, mas é a gente que tem que fazer a nossa parte para continuar e ter o sucesso. Perfeito. Gente, a Simone, ela tem que dar aula de catequese, mas eu vou te pedir mais uma coisa. O que que Hum. você diria aí ao pessoal que está iniciando? Qual conselho você daria para quem está começando? Aproveite muito tudo, cada detalhe do curso. As aulas ao vivo com a Fernanda são muito importantes também. E se dediquem ao máximo. Se tiverem dúvidas, tragam as dúvidas, joguem lá no círculo. Troquem experiência também, que isso é muito importante para poder a gente se encorajar, ganhar fôlego para buscar aquilo que a gente quer. E é isso, se dediquem mesmo ao máximo, porque vale a pena, é de verdade e é muito satisfatório e compensador também. Não é só a satisfação, né, de fazer o que gosta, entregar um bom trabalho, ter essa liberdade geográfica para trabalhar, poder fazer o seu horário, poder conciliar com a CLT se for necessário no princípio, porque logo em seguida, com certeza, você vai largar a CLT e vai ficar só com a perícia, mas fazer todo o sacrifício que for necessário no princípio para já em breve vocês já estarem usufruindo, assim como eu já estou agora, né, dos recebimentos, do reconhecimento do trabalho, das nomeações diárias. Então, é muito bom. Sigam em frente. Gente, muito obrigada, pessoal. Quero agradecer vocês também. Eu vi que foi várias dúvidas. Vou fazer o quê? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês enviarem as dúvidas e eu ir respondendo, tá? Quanto aos bônus, serão enviados para vocês por e-mail. Eu vi que alguém perguntou. Em 7 dias. Então, em 7 dias vocês vão receber os bônus. Lembrando, gente, que hoje, tá? Quem entrar ainda hoje ganha, tá? Os prêmios dos e-books. São 4 e-books. Então, para quem entrar hoje até às 11h59, além do planner digital para facilitar aí o dia a dia e a organização de vocês, tá bom? Então, vou abrir uma caixinha de perguntas para a gente conversando. E muito obrigada, Simone, por aceitar. Eu sei aí da correria que está, dedicar aí o seu tempo para compartilhar a sua história com a gente.
parabéns, né? Você merece tudo que você está colhendo, o mérito é todo seu, foi você quem trilhou o caminho, eu só estava ali do lado, na jornada. Mas foi você quem trilhou o caminho, você merece, e eu tenho certeza aí que ainda tem muito mais. É só o início aí de uma carreira de muito e muito sucesso na área. Então você merece tudo que você plantou, né? Tudo que você plantou, você está colhendo. O mérito é todo seu. E parabéns também, eu sempre falo da admiração que eu tenho por você, é, mesmo diante de todas as dificuldades, sempre se dedicando. Gente, as mentorias dela, ela estava em todas, ela e o Lucas. E eu lembro, olha só, eu lembro até que vocês assistiam de um lugar aberto. Eu não sei se o Lucas às vezes preferia ficar num lugar aberto, que eu vi o fundo, acho que da fazenda. É, é porque a janela fica aberta durante o dia. Eu fechei agora porque aqui venta muito, atrapalha o áudio. Então, parabéns, tá? Parabéns aí por toda a sua dedicação e até por ele, né? Um futuro melhor Com para certeza. os nossos filhos, né? Então, muito obrigada. E pode ir para a sua aula de catequese. E, gente, a gente vai se falando lá nos stories. Um beijão, fica com Deus e até Beijo, tchau, mais. fique com Deus e contem comigo aí nas dúvidas que precisarem. Beijos, tchau.